A hora que quiser? Então vamos. Você está gravando? Aí se você fazer inicial, eu vou falar para frente, vai ficar um pouquinho melhor. E só na hora de falar, você pode ir, vira uma linha. Top. Qualquer coisa eu faço aqui, depois eu volto no lugar. Isso, também. Aí, ó. Depois eu volto para você. Você faz a pergunta e joga o telefone. Isso, pode ser. Você faz a pergunta e joga para mim. Fechou, pode ir. Olá, ouvinte, a você que está ligadinho conosco aqui na radiotvaqui.com.br. Eu sou Maurinho Rosa, né? Já estamos aqui no ar, no programa Fala Maurinho, entendeu? Hoje, né, estamos com um convidado especial daqui de São José dos Campos, né? O Geraldo Albino, né, que é o líder, né, da Zona Leste, de São José dos Campos. Então, o Geraldo Albino vai falar para vocês que estão ligados com a gente aqui na radiotvaqui.com.br, porque é tudo de bom para vocês, ouvintes, que está aí de cada canto de São José dos Campos, seja Zona Leste, né, Zona Sul, Centro-Oeste, Zona Norte, que está pegando mais, entendeu? Que está um Deus nos acuda, entendeu? Porque aqui eles não estão falando o nome, aqui eles estão falando, é tudo de bom, né? Que para melhorar a cidade de São José dos Campos, que precisa de melhoramento. E a gente está vendo aí que a cidade está travado, não destrava nenhum canto. Então, vou passar a palavra agora com o nosso convidado aqui, né, para dar entrevistas, o senhor Geraldo Albino, né, líder da região leste de São José dos Campos. Albino, boa tarde. Boa tarde, Marinho. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade aqui junto aqui na rádio de vocês aí para divulgar o que acontece na nossa cidade. Eu sou o Geraldo Albino, aqui sou vice-presidente da Sociedade Amigo de Bairro da Chácara São Inocente, SAP1, aqui na região leste de São José dos Campos, e trazer para vocês aí as coisas que acontecem na nossa cidade. Nossa cidade aí nosso prefeito recentemente está com licitação na cidade aí, se tratando aí de investimento na saúde de São José dos Campos. A gente fica feliz com isso, né? Não vamos falar que não está fazendo as coisas boas, tá tentando, está lutando, está trazendo os projetos aí. A gente fica feliz, porque nossa cidade é uma cidade que precisa de investimento todos os dias, todos os anos, porque na saúde nossa, a cidade cresce todos os dias, né? Os bairros aumentam, chega novas pessoas na cidade, saem novos empreendimentos, então precisa de saúde, precisa de profissionais, né? Estão aí para ser aprovada aí uma licitação na construção de 10 mil metros quadrados ali onde, que é um antigo tiro de guerra industrial ao lado do Teatrão. Que bom que eles vão usar aquela área ali para centralizar ali o setor de saúde, né, junto com o Ponto Socorro da Vila, né, junto ali com a Luci Monteiro, né, que tem ali a recuperação de pessoas com deficiência. Então a gente fica feliz com isso, mas ao mesmo tempo a gente questiona aí o pessoal que como que fica aí os profissionais que vai vir para adequar essa demanda na nossa cidade. Vai ter concurso público, vai trazer empresa para terceirizar a nossa saúde. Como que fica isso aí? Fica aí uma pergunta no ar o pessoal da saúde, o secretário, que é uma pessoa muito competente, aí que eu vi a entrevista dele, né? Então, que é uma pessoa muito competente aí junto com o prefeito, apoiando o trabalho da prefeitura, falar para a gente como que vai ficar isso e vocês fazerem essa pergunta para ele também, né? Como que vai ficar isso na nossa cidade? Isso aí foi a palavra, né, do nosso querido Geraldo Albino, né, líder da Zona Leste de São José dos Campos. É isso aí, Albino. Como você falou sempre da saúde aí, a saúde que é o alavancamento da vida da gente, o que precisa muito, porque se você não tiver saúde, como é que você vai alavancar outra coisa do seu lado profissional? Se não tiver saúde, você não tem nada, né? É verdade, né? A gente fica também contente, né? Porque isso já é uma demanda já bem há bastante tempo que nós estamos aí. O pessoal está esperando aí um novo hospital aqui na nossa região, né? Porque São José, a nossa região aqui do Leste, aqui atende ó, Galo Branco, Caçapava também, que é outra cidade que atende aqui, Novo Horizonte, toda essa região leste aqui, tudo vai ser atendido aqui.
Vai ser muito bom. Não vai precisar de pessoas ir lá para a Zona Sul para ser atendido no hospital lá da Zona Sul. Também, que é um grande hospital, né? Que atende muita gente da região ali. E não consegue atender toda a pessoa, as pessoas de São José dos Campos, porque também vem muitas pessoas de outra cidade para ser atendida aqui. E abrigo no setor de saúde não pode negar. Você tem que abraçar essas pessoas que vêm com problemas seríssimos, né? De outra cidade que não tem poder, tecnologia para atender. E aqui nossa cidade está se transformando numa cidade de ponto de referência para esse novo hospital aí que vai sair na nossa cidade. A gente fica feliz com isso. Agora, falando de outros assuntos, eu vou falar de uma coisa agora aqui, Maurinho, que eu sou um dos delegados do Fórum de Regularização de São José dos Campos, e a gente vai falar aí de um assunto que a gente precisa bater nessa tecla, sim, às vezes o cara fala assim, é até cansativo. Mas se alguém não falar, ninguém vai saber, porque se você não reclamar e falar, eu não sou o dono da verdade, mas eu gostaria muito que as pessoas que são as pessoas que trazem os investimentos, que trazem os projetos para os nossos bairros regular, ver e comentar e falar e ver a relação às nossas críticas sobre isso, né? Não é o que a gente quer digrimir mais de nenhum administrador da nossa cidade, mas a gente quer trazer para ele as demandas que nós precisamos nesse setor. Por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo falando ali da Avenida Maçom, ao lado do Atacadão, Avan, Pesqueiro Maçom. Ali está saindo um grande empreendimento, que tipo assim, por que eu estou fazendo essa pergunta aí? Estou fazendo para a Secretaria de Meio Ambiente e próprio Poder Público de uma maneira geral. Por quê? Ali, eu moro do outro lado, né, que é a Chácara Sol Nascente, que é uma área, que eles falam que é uma área PP, certo? Então, se a gente vai levantar um tijolo lá, tá cheio de gente lá falando que não pode. E tá congelado, não pode construir. Sim, tá. Área PP, tudo bem, entendo. Secretaria de Bem-Estar, do Meio Ambiente, que atua nesse sentido de fiscalizar, multar, né, e punir o cidadão. Só que do outro lado, tem o lado B e o lado A. O lado B não pode. E é uma lei federal, né, que essa lei federal, ela é do meio ambiente, ela não é uma lei só do município, é uma lei do município, estadual e federal. Então, ela vale para todas, né? Então, o que acontece? Do lado ali do Atacadão, está saindo ali um empreendimento muito grande. Isso é bom para a cidade, certo? Trazer qualidade de vida, trazer emprego. Os grandes empresários investem na cidade, acreditam no povo joseense. Isso é muito bom. Mas, no mesmo tempo, a gente não entende por que a lei vale para o lado A, para o lado B e para o lado A não vale. Porque ali estão construindo, isso bem dizer, quase em cima do rio. Porque lá no nosso bairro, para ser construído do lado do rio, na rua próximo do rio, é 15 metros de um lado e 15 metros do outro, são 30 metros. E ali, eu estive lá ontem fazendo um vídeo, do local que estão construindo, do rio até no final da construção, não dá 10 metros, tanto de um lado como do outro. E ali é uma área que tem uma área de auxiliar, né? Que eles falam, né, no setor de plantado de verde, ao lado do rio, para manter, né, aquela estrutura do rio. E eles mudaram até o leito do rio, jogou mais do lado do Atacadão e tiraram do fundo da rua mesmo, porque ali passa muito carro, né, o dia inteiro, tiraram dali e jogaram para lá. Tá certo, fizeram uma coisa boa, tudo bem, mas fazer essas construções ali, com tantas minas d'água ali, nascente de água ali na subida do morro, e aterrando tudo e fazendo tudo, e logo vai sair com o empreendimento ali, e a CETESB, eles têm certeza, para eles estão fazendo aquilo, e a CETESB teve que dar autorização para eles. A CETESB eles não iam mexer ali sem autorização da CETESB. E ali está sendo construído. Aí então fica a minha pergunta no ar. Por que do lado de cá pode construir grandes empreendimentos, né? E o cidadão que é menos privilegiado, financeiramente, culturalmente, conhecimento, né? Abandonado de maneira geral pelo poder público,
Porque se eles realmente olhassem para a gente ali no nosso bairro já tinha um CEP na rua, já tinha uma água encanada, né? Já tinha uma coisa legal, porque ali foi vendido como um chácara, nos anos 80, 82. Eles já podiam ter previsto que o bairro ia crescer, que o bairro não ia ficar como chácara. E hoje, uns 2, 3 anos, o bairro se tornou um bairro urbano. Isso fica aqui a minha pergunta. Será que o poder público, de uma maneira geral, consegue levar isso para o Ministério Público, para eles ficar sabendo, eles estão cientes disso? Se eles fazem vista grossa para isso? Fica aqui minha pergunta no ar. Então, Geraldo Albino, você entrou num fato, é um fato muito rigoroso, que esse fato aí, eu, no passado, lá jovem, lá atrás, eu fui presidente do bairro, eu tinha 18 anos, excessivamente, desde lá para cá, não tinha esses fatores de governo de rouba-rouba, de quebra-quebra. Não existia isso aí. O cidadão tinha direito à moradia. O cidadão, lá atrás, o cidadão tinha direito à moradia. Se tivesse construído num lugar que era rigorosamente, que totalmente Perigoso. era perigoso, de risco, o que tinha? Tinha uma equipe, ia conversar com o cidadão. Não ia negócio de roubar a sua casa, tá? Ia conversar com você o que podia ser melhoramento para você poder construir, para não tirar a pessoa do lugar, entendeu? E depois a pessoa ficar sem casa e sem moradia. O que está acontecendo aqui em São José dos Campos. Desde que eu fui presidente antigamente não falava, associação, não falava, falava de um presidente de sociedade amigo de bairro. Depois veio criado a CAB. E o outro, quem criou, eu não falo eu, que é a palavra muito certa. Eu fui assessor do prefeito de São José, quem criou o estatuto de bairro, que eu falei melhormente, um documento de bairro. Por que tem que ter o bairro tem que ter um documento, tem que ter um estatuto? Tem que ter estatuto. Porque o seguinte, o bairro não tiver estatuto, o governo municipal tem que calar a boca e não pode falar nada, porque o bairro tem um documento, tem um estatuto. O estatuto que vai comprovar o certo ou o errado. E eu expliquei isso aí para o atual prefeito quando eu fui assessor dele lá atrás, tá? Eu falei para ele que todo bairro tem que ter um documento chamado estatuto. Porque pela formação que eu tinha de passado, eu não sou melhor que ninguém. Eu formei inspetor e se formei em São Paulo, conhecimento, de um estatuto. Então eu falei para o prefeito, tem que documentar, o bairro tem documento, é um bairro que tem autoridade. Então, quer dizer, que se chama estatuto. Então, o estatuto que vai comandar que não pode ter invasor de casa, invasor de terra, tá? Então, o estatuto é um documento que reza tudo isso aí. Na verdade, o que você está falando, o estatuto, o que acontece? Ele te dá todo um respaldo jurídico para você cobrar as demandas que precisam no bairro, junto com a prefeitura, junto com o poder público, de uma maneira geral. Então, esses governos que tem aqui em São José, eu não gosto de falar em nome, mas é o seguinte, eles colocaram eu na parede. E tem um advogado deles falando assim, você não é líder de nada aqui em São José dos Campos, falando na minha cara, dentro da prefeitura. Eu peguei e falei assim, rapaz, toma cuidado com o que você fala, rapaz. Eu falei assim, o diploma que você tirou, eu sou em bacharel. Tá? Falei assim, ele não podia falar uma coisa dessa para mim. Aí eu peguei e falei, eu tive que provar. Eles me deram para mim, Geraldo Albino, para você reformar um estatuto, é de 1 a 4 anos. Você não faz um estatuto de uma noite e dia. Tá? E eles me deram para mim, sabe quanto? Para me rivalizar esse estatuto de vários bairros da Zona Norte, me deram 2 meses, 60 dias. Agora eu pergunto para o senhor, o porquê é o que eles fizeram comigo? Tá? Porque é o seguinte, eu já estava sendo processado, tá? Numa coisa que eles estão fazendo errado na cidade. E eu sou um líder nato. Sou nascido e criado aqui. E eles não são nascidos aqui. Então, me desculpa, tá? Então é o seguinte, o que é? Agora eu falo para o senhor, para um líder aprovar para um governo municipal, né?
um secretário, né, municipal, um secretário de meio ambiente, tá? Que para mim o que estão aí não conhece nem a casa deles, para ir lá e falar para descer a marrita numa casa do cidadão, tá? E que me desculpe, eu estou falando isso aqui, estou falando para o senhor, porque o senhor entrou nessa pauta aí, porque nós estamos aqui, nós fomos eleitos, né, delegado, né, do Fórum de Habitação e Regulação Latifundiária, porque eles entendem do assunto, senão nós não era convocado para ser um delegado de habitação. Entendeu? Contando você, Maurinho, nem é questão só porque a gente entende, né? A gente entende no sentido que é você viver num bairro regular, porque não é porque a gente quer ser o dono da verdade, é que simplesmente quem mora no bairro é que sabe a dificuldade que você tem, que é você viver num bairro que não tem sede, viver num bairro que você não sabe se não vai ter água hoje ou amanhã, o vizinho chega para tomar um café na sua casa, você não pode mandar o vizinho lavar a mão, pega uma coisa para comer na sua mesa, porque não tem água, essa água vai acabar. Então, quer dizer, eles não sabem a dificuldade que nós temos. E por isso que eu acho que... Mas o nosso prefeito aí agora, recentemente, o Anderson Faria, ele foi esperto agora, ele criou uma secretaria aí para cuidar desses assuntos. Porque com uma secretaria que entende, pessoa capacitada para fazer isso, eles vão conseguir fazer um melhor trabalho e olhar isso com outros olhos. Porque, na verdade, o nosso atual prefeito, ele pegou o bonde andando. A gente não pode também criticar aí no sentido de meter a marreta do pé dele, coitado. Ele pegou o bonde andando, porque isso já são... Você sabe que já tem loteamento aí, que ele tem tudo. Tem água, tem esgoto, tem luz, tem internet, mas ele não é regularizado. Ele não é regularizado. Ele paga, tem lá asfalto, tem as coisas lá, eles pagam tudo. Mas a regularização não chegou ainda. Até prédio que está vendido aí. Caixa Econômica, o cara comprou pela Caixa Econômica, não está regularizado ainda. Isso quem está falando não sou eu, não. Por isso eu venho de pessoas de dentro lá que conhecem as coisas, que fala que tem muitos bairros, tem muito local aí que a gente pensa que é regularizado, não é. Então, quer dizer, o prefeito não é culpado, ele não é culpado. O prefeito está aí agora há pouco tempo aí no mandato. Ele foi secretário, né? Ele está no mandato há pouco tempo. Então ele está pegando um BO aí que precisa realmente de ter sentar na mesa, conversar através do diálogo com os moradores para as coisas andar. Agora, vou te falar por que ele está sendo inteligente. Ontem mesmo eu tive o prazer de participar de uma reunião com o pessoal da Defesa Civil, ao qual o Dito, né, que é o diretor da Defesa Civil, e foi uma reunião muito boa, muito edificante para as pessoas até convido as pessoas para conhecer o trabalho da Defesa Civil em São José dos Campos. Porque eu mesmo me surpreendi quanto eles trabalham e eles são poucas pessoas para atender a cidade. Se cair uma calamidade na nossa cidade aí, eles não conseguem atender todo mundo. E o Dito está falando das últimos tempos que teve aquele problema lá que morreu 5 pessoas lá no Limoeiro, no terremoto que teve em São Francisco. Aqui no Canindu também teve um treinamento ali que teve que estar lá para tirar o pessoal. Foi um trabalho muito áudio, que isso mexe com todo mundo, né? Então, a Defesa Civil, ela tem um trabalho muito importante social na nossa cidade. E a Defesa Civil, ela precisa das pessoas, líderes de bairro, para ajudar eles, para contribuir com eles. Precisa de pessoas para trabalhar voluntariamente para ajudar eles, de livre espontânea vontade. Pessoas que gostam de ajudar a gente. Porque o Fundo Social, que a qual é responsável aí a esposa do prefeito, a primeira-dama, né? Ela faz um trabalho também maravilhoso, junto com todos os apoiadores dela, né? Eu estive lá no lançamento lá no dia, e eu vi que tem muitas pessoas que contribuem para o trabalho deles. Então, essa Defesa Civil, ela faz parte dessa regularização no sentido de que chegar lá quando a água está invadindo, chegar lá quando pegou fogo, não está pegando fogo no lugar, quando precisa tirar uma pessoa que está lá acamada no meio da água lá, ela chega para ajudar o cidadão, não para agredir o cidadão, não para punir o cidadão, ela chega
para poder ajudar o cidadão de uma maneira geral. Então, são coisas na cidade que a gente sabe que existe, mas a gente não tem tanto conhecimento. E eu estou tendo conhecimento dos tempos para cá, porque eu comecei a participar, interessar mais através do meu bairro, quando teve problema de água lá uns 6, 7 anos atrás, quando eles não limpavam o rio, senhorinha, né? Eles não faziam o saneamento do rio, passou quase 20 anos sem limpar o rio, então a água espalhava ali, espalhava. Agora hoje não, hoje a gente já não tem isso lá. Eles têm que manter o rio limpo, até porque isso não começa aqui no Atacadão, isso aqui começa lá no Putim, lá na Vila Adriana, lá no começo de tudo, que vem do Capuava, essa água vem toda para cá. Então eles têm que estar sempre limpando o rio aqui, na Vila São Bento, Vila São Benedito, para a água não invadir as casas, porque a partir do momento que eles não limpam, a água não tem vazão. E se eles limpar o rio todo ano, botar esse trabalho na agenda de manutenção da cidade, fazer no mês certo, então não tem problema nesses bairros. Então, eles estão, através do trabalho da Defesa Civil, estão conseguindo fazer uma boa administração nesse sentido. Aí eu convido aí todo o pessoal que está aí assistindo, ouvindo, participando também aí, para participar, conhecer o Corpo de Bombeiro, conhecer lá a Defesa Civil, conhecer o social, né, que é o Fundo Social da cidade, que ajuda outra cidade também, porque isso é importante para a cidade. Você como cidadão, você só é importante para o país ou para o município quando você participa. Não ficar de braço cruzado dizendo assim, olha, caiu água na casa dele, até caiu na cabeça dele, o problema é dele. Não, cara. Na vida nós somos todos iguais. Você quer viver, eu também quero. Então vamos se ajudar, né? Vamos se unir para o bem de todos. Você pega, por exemplo, o Japão. Poxa, o Japão é um ponto de referência para mim. O Japão foi destruído, né? Aquela guerra lá destruiu, o povo nasceu da cinza ali. Aí a potência que é o Japão hoje. E o Japão, você vê, acho que o estado de São Paulo é mais que o Japão, mas olha a potência que é o Japão hoje. Por quê? Teve a união, teve o pessoal todo segurou a corrente, formando uma corrente fortíssima. E é um país pequeno e que contribui muito com o mundo inteiro, principalmente com o Brasil. Então, quer dizer, joseense, povo brasileiro, vamos acordar, vamos participar, né? Isso que nos faz ser uma nação forte, né? Uma nação abençoada também, né? Porque tudo que você faz de bom, ô Maurinho, vem de volta pra gente de novo. Mas não faz porque vai vir de bom pra você, não. Faz porque você quer fazer, você sente bem fazendo. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de fazer o bem, eu gosto de ajudar, eu gosto de contribuir. Por que eu tô aqui? Não tô aqui para ganhar bis, não. Eu tô aqui para trazer um pouquinho do humilde conhecimento que a gente tem no dia a dia aí da cidade, que nós temos muitos problemas. Nós temos problema de transporte, nós temos problema de atendimento na saúde, nós não conseguimos passar nos exames na época certa, nós não temos médico para atender a gente do jeito que a gente precisa, né? Agora, os nossos impostos é cobrado todos os dias. É só isso que a gente quer que o nosso administrador administre, não 100% bom, né? Porque nós somos seres humanos, mas no sentido de trazer pessoas que queiram trabalhar em prol do outro. Isso é que nós precisamos na nossa cidade. Então, essa aí é a palavra do Geraldo Albino. Muito bem, senhor Geraldo Albino, você falou aí, é uma matéria muito boa, entendeu? Que é o seguinte, o que tem aqui em São José dos Campos para ser feito imediatamente, porque o povo não espera mais. É a regulação latifundiária, tá? É a habitação, é a lei de moradia que está em constituinte, é lei do cidadão e cidadã, é a moradia. Não destruir a casa dele. Tá certo, eu concordo, senhor Geraldo Albino, eu concordo. Tem muitas pessoas, são aqueles espertos, entendeu? Que é esperto, às vezes a liderança vai e fala, não pode fazer isso. E a pessoa continua fazendo. Aí sim, aí eu concordo com o governante ir lá, mandar umas pessoas, especialmente, para dar um currinho nessa pessoa, pô. Porque você está avisando, você como líder, está avisando, é melhor você não fazer isso aí. A pessoa fala assim, não, eu faço, fazer aquilo a mais, é o que está acontecendo. Então, assim sim, aí tem que ter, né, o corrijo das pessoas que estão insistindo em fazer as coisas erradas. Entendeu? Que isso aí eu falo que tem em bairro, porque eu ando em bairro de São José dos Campos, eu vejo com meus próprios olhos, mas eu
né? Eu não vou falar para esse cidadão, se você for falar para ele lá, sei lá, o cara vem... Pode processar, né? não, Processar. processar não, ele vem, tá errado, ele quer estar certo. Então, Então, é isso, gente. Então, o conselho que eu dou para os nossos governantes, realmente ir atrás do líder, tá? Dos líderes, dos presidentes de bairro, eles têm mais o conhecimento que está acontecendo no bairro. Não é você criar uma equipe, por exemplo, digamos que, fazendo, eu não sei se eu tenho cacife para isso, né? Se eu seja, né, seu candidato para ser o prefeito dessa cidade, tá? Qual é o projeto meu? Eu vou ver o projeto que o povo está precisando realmente na cidade. E não tem mais outro que está precisando nessa cidade aqui, como a regularização latifundiária e a habitação. É a lei da moradia. Porque isso aí está tirando transtorno do nosso povo. Porque é o seguinte, se você vê um desastre num bairro, eu vou lá derrubar a minha casa, o cara já vai direto para o hospital. Tem um ataque cardíaco, pode ser morto, pô. Quer dizer que isso aí, eu acho, gente, só não sei se já disse, há uns anos atrás aí. Tá um quebra-quebra aqui na cidade. Pô, mas que caramba, eu falei, puxa vida, será que eles não vão ter, oh meu Deus, será que eles não vão ter um melhoramento nessa cidade? Só ver quebra-quebra? Aonde está a cabeça desses governantes, meu Deus do céu? Tá? Então, para mim, eu falei assim, poxa, a hora é essa, por isso que eu agradeço o nosso governo do estado, que criou essa lei de 870 defensor público, esparramou no Vale Paraíba todo, ainda criou os delegados, tá? Porque para o fórum mostrar para os governos municipais, não é assim que administra uma cidade. Porque a lei de moradia tá lá em Brasília, em Constituinte lá. Eu conheço porque... É uma lei federal, né? É a lei federal. Todo cidadão tem o direito à moradia, à educação, ao lazer, à saúde. Exatamente, né? tá? Entendeu? Né? E segurança. E segurança. Se você não tiver moradia, você vai lá de repente a casa fulana, tá certo? Mas aí você já vai ter o quê? Puxa, dá um ataque de saúde lá, a pessoa vai para o hospital, aí é o seguinte, o governo tem que pagar a vida dele, pagar a saúde dele no hospital, porque não vai sair do bolso, porque vai ter que pagar. Quando você falou nisso aí, a gente, vou responder você aqui no sentido, questionar você. Por exemplo, quando deu aquele terremoto lá em São Sebastião, o que aconteceu? Não precisou de arrumar lugar para o pessoal ficar, para agregar esse pessoal, até sair a moradia deles. Não precisou. Olha quanto dinheiro gastou, quanto a dor de cabeça de todos os municípios, quanto para o município de São Sebastião, Caraguá, São José dos Campos, o prefeito, o governador do estado, o pessoal de hotel que abriu lá para ter um lugar para o pessoal ficar. Você vê quanto transtorno, porque não tinha moradia. A chuva veio e arrebentou com tudo. Por que um bairro que tem moradia, que as pessoas fez com o seu suor, trabalhou, pagou, comprou, não sou a favor de pessoas que invadem, não, mas a pessoa que comprou, seja lá com escritura, com contrato de compra e venda, tem um registro no cartório do imóveis, da ARA, que seja uma ARA ampla, tudo com registro na matrícula só, por que eles não dão apoio ao cidadão ali, vai lá, leva um projeto, você pode construir casa assim e assim, né? Então fica aqui a minha pergunta. Aí foi a palavra do nosso querido aqui, né, representante líder, né, comunitário da zona leste de São José dos Campos. Esses aí são os fatores, gente, que ele relatou aqui. Não é você, governo municipal, você, governo do estado. Eu acho que o governo do estado fez um trabalho muito bom, porque ele foi eleito, a primeira gestão dele, já acontece um desastre lá. Eu estive lá, eu estava para Caraguá, eu vi, ele fez um trabalho muito bom, ele está de parabéns, o nosso governo Tarcísio mostrou que o papel dele é um governador, entendeu? Pela área social. Então ele está de parabéns, eu falei para ele, olha, eu não votei no senhor, mas agora eu voto. Tá, porque eu não conhecia. Agora o senhor tem um trabalho, por isso que ele tá reunindo com os governos municipais para fazer esse trabalho, que ele criou esse pessoal para ajudar o nosso povo de município a município. E eu tiro o chapéu, tá de parabéns ao nosso governo do estado. Só para terminar com vocês aqui, meu muito obrigado, espero que
que esse programa aqui seja útil a todo o pessoal que está aí assistindo São José dos Campos, todo o Vale do Paraíba, porque é uma audiência aí fantástica, né? E agradecer a vocês aqui por dar essa oportunidade para a gente, Maurício. Saúde para vocês todos e até a próxima. É isso aí, isso aí foi a palavra do Geraldo Albini. Muito obrigado, Sr. Geraldo Albini. Você sabe que a radiotvaqui.com está à disposição a você aqui de portas abertas. A hora que você quiser vir, é só entrar em contato com nós. Vem aqui falar de São José dos Campos. Se eu tiver novidade, já liga pra gente e vem aqui, tá? Meus parabéns. E que Deus abençoe todos vocês.